Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Hoje vamos conversar com o médico cardiologista Túlio Menezes Asman. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Vamos conversar, vamos começar vendo com o senhor quais os sintomas que são mais negligenciados pelas pessoas, pelos pacientes cardíacos e que deveriam ser levados em consideração. Hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares são o principal fator de mortalidade na população geral, né? E é muito grave. Então qualquer sintoma, qualquer aviso, né, deve ser levado em conta, independente da idade, independente se já faz tratamento ou não. Qualquer sintoma cardíaco tem que ser considerado, né? Se a pessoa está com dor no peito, está sentindo cansaço, tem algum outro sintoma qualquer, é bom procurar um médico e ter uma opinião médica, né? Não ficar pensando que pode ser alguma coisa ou leve ou grave. Não, procura o médico e tenta saber se esse sintoma é relevante ou não para algum quadro cardiológico. E dentro dessa linha, a gente pode dizer que o que é que pesa mais, se é a herança genética ou o ambiente? As duas coisas pesam bastante, né? As duas coisas têm um fator grande na evolução pessoal, na evolução para ter uma doença cardiovascular. A genética é importantíssima, então se tu tem familiares com alguma doença cardiológica, é bem provável que tu herdou essa doença também, como diabetes, hipertensão, que são doenças que vão levar a problemas cardiológicos mais precoces. Mas também o ambiente é muito importante. O ambiente é o que nós podemos mudar. Se já tens uma genética desfavorável, tu pode mudar o ambiente, mudar o teu dia a dia, fazer com que fique mais longe dessas doenças como diabetes, hipertensão, mudando o teu ambiente. Como é que vai mudar o ambiente? Como é que tu vai conseguir fazer com que essas doenças fiquem mais longe? O principal seria assim, tentar na alimentação, né, comer coisas mais saudáveis, né, frutas, verduras, né, tentar manter uma dieta mais com proteínas, evitar muito doce, evitar carnes com gordura, frituras, né? Então, dieta é fundamental, tentar não engordar. A obesidade, ela traz junto problemas mais sérios, como diabetes, hipertensão, apneia do sono. São doenças que vão fazer com que apareçam doenças cardiovasculares mais precocemente. Então, evitar obesidade, fazer alguma atividade física, né? Se manter sempre ativo, praticamente todos os dias fazer algum tipo de atividade física, isso é importantíssimo. Importante não fumar, né? O cigarro é terrível, o cigarro ele limita, em média, na população geral, estudos bem determinados, o cigarro limita em média 10 anos de vida. Então, se geneticamente essa pessoa já foi programada para durar até os 80, com o cigarro vai limitar mais, no geral 10 anos de vida, então isso é importante. E além da limitação em tempo de vida, também limita a qualidade de vida, né? O fumante não tem, nos últimos anos, a mesma qualidade de vida que deveria ter, né? A própria atividade física hoje em dia também comprovado com estudos, né, que quem faz algum tipo de atividade física acaba ganhando mais, pelo menos, aí, uns 7 anos de vida. A diferença é enorme, né? Então, isso é importante. Hoje tem tudo determinado. Hoje fala muito, a gente fala muito em medicina baseada em evidências, né? Então, eles fazem estudos assim com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Nessa área da atividade física tem estudos muito grandes que mostram o real benefício da atividade física, independente da idade, né? Quanto mais precocemente começar, melhor.
mas independentemente da idade, a atividade física está bem estabelecida como um remédio para manter uma qualidade de vida mais saudável e manter uma longevidade maior. Um remédio natural. Remédio natural. E nessa questão do que a gente pode ajudar do meio ambiente que a gente vive, o estresse é muito importante, né, para as doenças cardíacas, né? Sim, o estresse ele vai fazer com que a pessoa perca qualidade de vida, ela perde qualidade de sono, ela perde qualidade, fica mais hipertensa, a parte cardiológica fica diferente. Não se tem, que eu falei em medicina baseada em evidências, não se tem assim estudos determinantes sobre o índice de estresse para doença cardiovascular, que leve à doença cardiovascular. Tem a relevância, claro que tem, mas a gente não consegue ter isso bem palpável, né, atualmente. Mas claro que influencia. O que tem que fazer é tentar diminuir o estresse. Bom, como é que eu vou diminuir o estresse, né? Os próprios meios assim de atividade física, dar uma caminhada, tentar conversar mais com as pessoas, tentar diminuir o estresse, isso aí ajuda, claro que sim. Ter um sono melhor, né? Claro que vai ajudar bastante nesse sentido também. Nós tivemos a pandemia e muita coisa mudou depois da pandemia. Para as pessoas, isso alterou para as pessoas com problemas cardíacos, ou a pandemia não alterou muita coisa? Se criou bastante o fato de que a pandemia, o Covid, levava a doenças cardiológicas, embolias, e realmente o Covid muda a nossa coagulação, acontece de ter mais problemas tromboembólicos, então a Covid realmente veio para atrapalhar bastante a doença cardiovascular, e isso aconteceu. Agora, tem ainda algumas pessoas com algumas sequelas dessas doenças cardiovasculares e pulmonares. Claro que tem com fibrose pulmonar, com sequelas de embolias pulmonares, e ainda tem. Mas, graças às vacinas, graças à evolução, não se encontra mais esses grandes problemas relacionados ao Covid. Os problemas que tem são problemas mais antigos de quando teve realmente a pandemia, né? A própria vacina, que se questionou muito, né, de que poderia ou melhorar ou piorar, não tem também nada comprovado de que tenha problema cardiovascular relacionado às vacinas que foram feitas, tá? Claro que tem problemas com qualquer tipo de vacina, claro que tem, né? E qualquer vacina, assim como qualquer remédio, pode levar a algum problema relacionado ao uso da vacina. Mas isso é pouco relevante, né, insignificativo diante do benefício que traz as vacinas, né? Uma questão que está muito em voga no momento é a questão se tem falado muito da inflamação silenciosa ou inflamação crônica, né, no organismo. Isso de alguma forma altera a questão cardíaca ou não necessariamente? Sim, altera bastante. Isso é um assunto bem atual e muito relevante. O que se achava antigamente? Se achava antigamente que nós começávamos a desenvolver uma doença cardíaca, principalmente uma isquemia do coração, angina, isquemia, infarte, a partir de placas de gordura que iam crescendo até entupir um vaso, uma coronária, ou entupir uma carótida e fazer uma isquemia cerebral ou uma isquemia cardíaca, que é um infarte. Hoje em dia a gente sabe que mesmo placas ateroscleróticas pequenas, que não estão longe de entupir, que ocupam assim 10%, 20% da luz do vaso,
mesmo placas pequenas, elas podem levar a infarte, levar a isquemia. Por quê? Justamente por isso, por essa reação inflamatória, por essa reação da placa ser muito vulnerável. Ela rompe e aí o organismo faz coágulos ali onde rompeu a placa e faz o infarte. Então, devido a esse assunto de uma inflamação maior, o organismo mais inflamado, placas pequenas podem levar a infarte. A gente vê hoje no dia a dia, no consultório, que pessoas com placas de 20% de obstrução da luz podem infartar, né? E não placas grandes, como a gente achava que tem que ter 90% de obstrução para infartar. Não, placas pequenas infartam, e é bem comum isso. E como é que a gente diminui essa inflamação? Justamente com essas medidas que nós comentamos. Não fumar. O cigarro é uma das coisas que mais inflama o organismo, inflama os vasos, as artérias. Então, nem pensar em cigarro. A obesidade, o diabetes, pressão alta, são tudo coisas que ajudam a essas placas ficarem mais instáveis, a romperem mais facilmente. Pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, elas devem começar imediatamente assim a fazer um controle mais rigoroso da alimentação, da atividade física. Para quê? Para estabilizar essas placas, não deixá-las romper, não deixar ter infarto, não deixar ter uma isquemia cerebral, que são problemas que vão limitar muito a pessoa, né? Uma pessoa que teve uma isquemia fica com uma série de fatores limitantes. A pessoa que teve infarto pode ficar com uma insuficiência cardíaca, quando não de ter romper e ter um infarto fatal ou ter um fulminante, né? Então, vale a pena cuidar, vale a pena prevenir, né? Doutora, eu já escutei algumas vezes, não queria saber se é realmente, que os sintomas de um infarto na mulher é diferente do homem. Isso é verdade ou é um mito? Os sintomas do infarto são diferentes em todos nós, né? Tem pessoas que têm dor nas costas e estão tendo infarto, tem pessoas que têm dor no peito, estão tendo infarto, e os sintomas geralmente são muito parecidos. Na mulher e no homem não muda. O que muda é que a mulher, por uma série de fatores hormonais, elas têm as doenças cardiovasculares mais tardiamente. Então, se no homem, que a gente já começa a se preocupar a partir dos 40 anos, na mulher essa preocupação começa um pouquinho mais tarde por essa proteção hormonal, né? As mulheres, pela proteção hormonal, elas começam a ter problemas cardiológicos, de hipertensão também, diabetes, geralmente mais tardiamente, mais pelos 50 anos, né? Depois que para a menstruação. Então, a única coisa diferente é isso aí, né? Mas os sintomas podem variar em todos nós de muitas formas, assim, como foi a tua primeira pergunta no início, né? O que a gente deve ficar atento? Atento a tudo, né? Atento a qualquer sintoma, porque quem deve julgar assim, não, isso é relevante, isso não é, conversando com o médico para realmente ver o que é importante. E falando em exames preventivos, quais seriam aqueles exames preventivos que todo mundo deveria fazer e a partir de que idade as pessoas deveriam começar a fazer específicos exames? Depende muito de muitas coisas, né? Uma das coisas também é a história familiar. Se tu tem familiares que precocemente já tiveram doenças cardiológicas, o quanto antes começar a fazer alguns exames, se tem algum colesterol mais alto, isso pode ser medido até já na infância, né? Já medir colesterol, medir o açúcar, porque se tem história na família é porque alguma coisa tem de diferente, né? Se tem um familiar, um pai que faleceu aos 45 anos, 50 anos de infarto, bom, alguma coisa diferente deve ter, e é bom pesquisar para ver se adolescente ou se essa criança já tem
problema de dislipidemia, de colesterol alto, então é bom já começar a fazer. Mas, no geral, um homem, antes dos 40 anos, é bom que faça alguns exames para a gente dar uma olhada em colesterol, açúcar, função renal, tireoide, né? E na mulher também, aos 45, 50 anos é bom a gente dar uma revisada em tudo isso. A mulher, geralmente, ela vai no ginecologista, o ginecologista com certeza pede alguns exames clínicos que já vão ajudar bastante no desenvolver do paciente. O homem já é mais resistente, começa a procurar o médico mais tarde, então assim que começar a procurar o médico, já começar a fazer esses exames. Mas que todos deveríamos fazer isso, pelo menos para ter esse panorama geral, assim, o quanto antes fazer, melhor, né? E para aqueles pacientes que usam marca-passo, existe um cuidado bem mais específico ou é tranquilo depois que a marca-passo faz a cirurgia, coloca o marca-passo, é tranquilo ou precisa ter um cuidado mais especial? O marca-passo é um método que é utilizado quando o nosso coração, ele, por alguma doença, e tem várias doenças que causam isso, assim, e o coração bater muito lentamente, muito devagar, né? Então a frequência cardíaca deveria ficar assim, acima de 50 até 80, 90, e por alguma doença, por vários tipos de doenças cardiológicas, o coração começa a bater muito lentamente, por um defeito do sistema elétrico do coração. Então é colocado um aparelhinho, como se fosse uma bateria, pequenininho, parece o tamanho de uma moedinha, né? É colocado por fora do tórax, na pele mesmo, né? Embaixo da pele. É colocado esse marca-passo que vai, como se fosse estimular o coração quando o coração estivesse com a frequência muito baixa. Então ele simplesmente, quando o coração, por algum motivo, baixar muito a frequência, entra o marca-passo e começa a dar o estímulo para ele não baixar demais a frequência. Os cuidados não são muito grandes, assim. A pessoa pode ter uma vida praticamente normal com o marca-passo, cuidar de algum traumatismo. Não seria bom colocar um marca-passo e fazer karatê, porque pode bater e pode, como eu te disse, é embaixo da pele, então pode acontecer de romper algum cabo, fazer alguma coisa e ter que colocar outro, né? Vou ter precisado de uma nova intervenção para ser colocado marca-passo. Mas os cuidados de quem tem marca-passo é basicamente fazer essas revisões de marca-passo, né? A cada 2 anos, 2 vezes por ano, e fazer essa revisão que vai fazer com que se mantenha sempre uma bateria em dia e que ele esteja trabalhando corretamente. Doutor, tudo isso, essa revolução tecnológica que aconteceu e que acho que deu um pulo com a pandemia, o senhor vê com bons olhos, por exemplo, a telemedicina, o senhor usa nos seus pacientes se adaptaram, o senhor acha bom, o senhor recomenda ou não muito na sua área? Sim, eu acho ótimo, a telemedicina veio para ajudar muito, principalmente quando tu tens problemas distante de alguém que possa fazer algum diagnóstico correto, né? Então, algum exame que tu tenha que mandar para um especialista, ou até o pessoal de alguma cidade menor que não tenha um cardiologista, que não tem, pode mandar o eletro, pode mandar um exame de imagem, uma tomografia, e fazer a consulta com o neurologista à distância e saber exatamente o que está acontecendo ali. Então a telemedicina ajuda muito. E até com relação a informações, né? O que a gente está fazendo, aquela primeira pergunta, o sintoma é relevante? Pode conversar com o médico por telemedicina, ele vai te dizer já, vai te dar o quadro de que o sintoma pode ser relevante ou não. Então uma consulta por telemedicina pode ajudar bastante.
em coisas básicas, em ver exames, né, à distância. Então isso veio para ficar e está ajudando muito no dia a dia. Nós usamos isso, tem vários exames que são laudados em São Paulo, são laudados e praticamente chegam na hora do exame, né? Mandado o exame, chega na hora. Então a telemedicina aqui em Livramento se usa muito e vai continuar sendo usado cada vez mais. Com relação a outras partes tecnológicas, né? Como a IA, né? Também vai ajudar muito, ajuda muito o médico e fica muito fácil estudar, fica muito fácil tentar fazer algum diagnóstico diferente, porque a inteligência artificial ajuda no dia a dia, para qualquer um de nós ajuda muito. O medo é usar a inteligência artificial, por exemplo, um paciente fazer uma pergunta para a IA e ali vem várias respostas, vem várias, ou a inteligência artificial entender de forma errada e causar alguma confusão nisso aí. Então esse é o lado ruim, porque é muita informação e nem sempre os dados são precisos para que ela responda essa informação corretamente, né? Então o bom seria... E a pessoa necessita de conhecimento para interpretar a informação, claro, né? Exato. Tipo, eu como leiga não tenho... Vou interpretar da minha cabeça. Isso, é como a gente... e sempre existiu isso, né? De um leigo abrir um exame ou no Google, ou até num livro, procurar o que é e achar que, pronto, eu estou com um tumor, eu estou morto, eu estou... E isso era muito comum, e continua sendo, né? Só que, claro, com outros meios de pesquisa. Então, sempre vai ter essa coisa do paciente tentar procurar, tentar ver o que é. E isso pode trazer alguma confusão, pode trazer alguma coisa desnecessária, né? Então, quem tem que pesquisar realmente sobre a doença é o médico e ele que pesquisa, e ele que vai dizer depois o que está acontecendo. Mas a IA, a tecnologia ajuda muito e não tem como escapar dela, ela veio para ficar e vai nos ajudar sem dúvida. Doutora, eu quero agradecer pelo seu tempo, quero saber se o senhor quer deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Eu acho que vale a pena a gente insistir sempre bater nessa mesma tecla, assim, que vale a pena a gente se cuidar, vale a pena a gente se prever para o futuro, se precaver para o futuro, porque são coisas básicas do dia a dia. Faz um pouquinho de atividade física, larga o cigarro, controla a alimentação, tenta baixar um pouquinho de peso, isso vai refletir muito fortemente assim no futuro. A gente fica pensando, e eu fico lembrando até de alguns familiares que já faleceram, alguns familiares, às vezes nesse lado pessoal, assim, e a gente entende muita coisa e aceita muita coisa, mas se parar para pensar, né? Por exemplo, eu vou trazer pelo lado pessoal, assim, até para tentar marcar mais, assim. Meu pai faleceu com 84 anos. 84 anos, faz 6 anos que ele faleceu. E fumava, né? E aí eu fico pensando, se ele não fumasse, estaria aqui ainda, né? São 10 anos. Morreu com 84, a gente aceita, já está velhinho, 84. Mas poderia estar aqui, né? Simples fato de largar o cigarro. Então, e a qualquer momento, largando o cigarro, já muda a qualidade de vida, já muda a perspectiva. Então, pensa nisso, tenta... eu lembro também da minha sogra, uma mulher que faleceu também há 6 anos atrás, 79 anos, 80 anos, e faleceu por quê? Do nada ela caiu, bateu a cabeça, bateu um pouquinho a perna, ficou acamada por ter osteoporose, por ser frágil, quebrou o crânio, fez uma hemorragia no crânio e faleceu. Eu fico também pensando, uma pessoa ativa, sadia, tudo bem, morreu com 80 anos, 79 anos, a gente aceita.
Mas se elas fizessem atividade física, ela estaria forte. Musculação, né? Hoje a gente sabe que musculação é o ideal. Se fizesse atividade física, estaria aqui hoje, né? A gente aceita. Ah, morreu com 79, morreu com 80, morreu com 84. A gente aceita, mas será que alguma coisinha a mais que possa fazer agora, né, não nos daria uma perspectiva melhor? Se a gente perguntar depois para os nossos filhos, perguntar para os nossos netos futuramente, o fulano faleceu com 80, com 90, mas, será que não poderia ainda estar convivendo conosco, né? Nos ensinando, nos trazendo conhecimento? Então, vale a pena a gente tentar fazer alguma coisa agora, fazer uma atividade física, largar cigarro, tentar não engordar, controlar um pouquinho a alimentação. E isso vai resultar, sem dúvida, numa qualidade de vida melhor, uma longevidade melhor para conviver mais com nossos familiares, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso agora, né? Tomar atitudes agora para se manter bem. Muito obrigada, doutor. Eu quero agradecer a você por ter ficado conosco até agora. Peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, porque o doutor trouxe várias informações interessantes e importantes. Ative o sininho e até o próximo vídeo.